primeiramente, boa noite para todos que estão acompanhando essa aula. Hoje a gente vai terminar nesse capítulo 3, que é o capítulo da dogmática renovada dos direitos fundamentais, o nome que eu dei para esse capítulo. E a partir da próxima aula a gente já começa a estudar, né, os direitos fundamentais em espécie. Só que tem um detalhe, né? Eu cheguei a marcar a prova de vocês? Ainda não, né? Coloca aí para mim, escreve aí para mim. Eu marquei? Porque se eu não marquei... Você não chegou a marcar nada, não. Tá, então Você vai falou ser que ia ser daqui a semana. Tá, vai ser semana que vem. Pode colocar aí. Prova semana que vem, tá? Na quinta-feira. Já tem aí uma semana para estudar. A matéria da prova vai até esse ponto que nós terminarmos hoje, tá? E eventualmente, né, se vocês precisarem, eu passo mais informações ao longo da semana. Como é que vai ser a prova? Vai seguir o mesmo modelo que eu utilizei no 8º período. Vou fazer uma prova com 30 questões de VOF, tá? Que levem em consideração aquilo que nós estudamos e o material que eu disponibilizei para vocês, o material de aula e os livros que eu indiquei, tá? Obviamente, 30 questões exatamente para encaminho para a turma. Tá, eu mando sim. Me manda um e-mail, Isadora, me lembrando, que aí eu respondo no e-mail mesmo, tá? Só que esse material que eu vou passar, eu já adianto, é um material que tem toda a matéria de direito constitucional. Eu vou indicar para vocês qual é o capítulo que vocês vão estudar, tá bom? Não tem tudo lá, não é uma apostila, tá? É um resumo grande, mas dá para ajudar sim, tá? É só me mandar o e-mail que eu mando. Com relação à prova, né, como eu ia dizendo, eu vou fazer uma prova de 30 questões de VOF, com questões de dificuldade pequena, média e grande, né? E 30 questões por quê? Porque assim você tem uma distribuição de pontos bem equilibrada, né? Cada uma valendo 1, então fica bem justo. E eu vou colocar 2 chances para você realizar a prova, né? Geralmente, como eu disse na turma do 8º, né, eu coloco para a resolução da prova das 19 até as 23h40, porque é a data é o horário limite que o sistema permite. E dentro desse intervalo você pode fazer a prova 2 vezes, prevalecendo a maior nota, tá? Então vai ser nesse formato e vai ser na quinta-feira, combinado? Eu posso me comprometer a enviar para vocês um questionário pelo WhatsApp. Tá? Eu faço o questionário e dito para vocês questões que possam nortear o estudo de vocês. Eu não sei se eu cheguei a fazer um questionário com essa turma, mas com algumas eu fiz. Tá? Se eu não tiver feito, é só você me passar a mensagem, Isadora, no WhatsApp, que eu te respondo com o questionário, tá bom? E aí eu peço para você repassar a mensagem para todos os colegas. Bom, feito esse preâmbulo, né, esse esclarecimento inicial, eu vou começar a aula com uma pequena revisão daquilo que nós vimos nesse capítulo. Nós começamos estudando as 2 dimensões ou facetas dos direitos fundamentais, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Em linhas muito gerais, dimensão subjetiva é exatamente aquela dimensão que faz do direito ser, na verdade, uma posição subjetiva de alguém, ou seja, algo que assegura ao seu titular uma prerrogativa, um poder, uma faculdade que ele pode exigir de outrem. Como a gente está falando de direitos fundamentais, geralmente ele pode exigir do Estado. Mas como nós já estudamos a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nós sabemos que os direitos também têm eficácia entre os cidadãos, né? Eficácia horizontal. Não sei se você vai se lembrar, eu fiz assim com a caneta. Eficácia vertical, Estado, cidadão, eficácia horizontal, cidadão, cidadão. Se os direitos fundamentais têm eficácia horizontal e vertical, então, se o direito fundamental é um direito subjetivo, significa que você tem um poder do qual você é titular e cujo respeito você pode exigir do Estado e dos outros cidadãos. É isso que
nós chamamos de dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, ou face subjetiva, faceta subjetiva, como você quiser chamar. Também estudamos a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Eu disse para vocês que a dimensão objetiva, ela tinha pelo menos 3 sentidos. Portanto, o estudo dela era um pouco mais complicado que o estudo da dimensão subjetiva. Eu expliquei. A dimensão objetiva, ela significa, né, uma dimensão, né, ela tem 3 significados. O primeiro significado é direito objetivo na condição de dever, né? Todo direito subjetivo tem uma face reflexa, ou seja, uma face inversa, que é a face do dever. Se alguém tem o direito, alguém tem o dever. Os direitos geram deveres para as pessoas e para o Estado. Essa é o primeiro significado da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Direito fundamental como dever ser, como dever, certo? Os direitos fundamentais têm esta dimensão. O segundo sentido é o sentido diretivo, né? Ou dirigente, que está atrelado a normas programáticas, normas de conteúdo programático, muito usualmente, né? Como vários autores dizem, né? A dimensão objetiva dos direitos fundamentais está atrelada exatamente a essa capacidade que o direito tem de estabelecer metas, objetivos a serem alcançados na medida do possível. Então, esta é também um sentido da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. E o terceiro é a dimensão valorativa, que durante muito tempo foi fruto de muitos debates entre os constitucionalistas de Minas e os constitucionalistas, principalmente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Tá? Porque os constitucionalistas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, jogavam luzes excessivas sobre essa dimensão valorativa e que, na visão dos constitucionalistas mineiros, era um problema porque eles consideravam que o direito não era um valor necessariamente. É claro que ele protegia valores, mas uma coisa é a forma de operação de uma norma, outra coisa é a forma como os valores operam. E esse debate, né, fez com que, de certa forma, fazendo uma autocrítica, os constitucionalistas mineiros perdessem um pouco da dimensão objetiva, né? Perdessem um pouco da visão em relação à importância dessa dimensão objetiva, porque estavam muito preocupados, obviamente, com razão, com as possibilidades abertas, né, pela visão dos direitos como valores apenas e tão somente. Mas o fato é que prevalece na doutrina que existe esse terceiro sentido, né, dos direitos fundamentais, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são valores, né, valores que se espraiam por todo o ordenamento jurídico e que permitem uma releitura dos demais ramos do ordenamento jurídico. Os demais ramos, eu digo, né, os ramos do direito infraconstitucional, né, que são lidos à luz do direito constitucional, e também permitem, né, a inclusão de determinadas matérias, porque, apesar de estarem atrelados com a releitura, né, mas esses valores também são agregados à Constituição a partir da inclusão de novas temáticas no direito constitucional. Como eu disse, né, como valores, os direitos fundamentais possuem uma eficácia que se irradia sobre todos os ramos, permitindo a constitucionalização, releitura, ou seja, uma releitura dos demais ramos do direito à luz do direito constitucional. E eu dei o exemplo do caso Lutz, que foi um caso alemão, né, de 1958, que deu origem a esta visão, né, essa ideia de que a Constituição seria uma tábua de valores, valores esses que se irradiavam por todo o ordenamento jurídico. Feito isso, expliquei, né, que em relação aos direitos civis e políticos, a dimensão subjetiva, né, ela ganhou força, principalmente a partir do momento que nós temos, né, o Estado de Direito se consolidando. Esses direitos deixam de ser vistos apenas e tão somente como direitos naturais e começam a receber amparo no direito positivo. E ao receber amparo no direito positivo, eles começam a ser invocados como direitos que podem se opor, inclusive, ao legislador. Aí nós temos, por exemplo, o controle de constitucionalidade desenvolvido nos Estados Unidos como reflexo disso, direitos que podem ser resgatados judicialmente. Esse é o ponto.
E em relação aos direitos sociais, essa dimensão subjetiva ela é alcançada principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Isso começa antes, né? Na verdade, os direitos sociais começam a ter dignidade constitucional ainda antes da Segunda Guerra Mundial, né? No caso dos países do bloco capitalista, com a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Weimar de 1918, e nos países do bloco socialista, né, particularmente na Rússia, com a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador de 17. Perfeito? 17 ou 18, agora me fugiu aqui a data. Mas, principalmente após a Segunda Guerra, esses direitos assumem, né, uma dimensão subjetiva muito relevante. E eu destaquei na Revolução Histórica, né, na evolução histórica, melhor dizendo, dos direitos fundamentais, e se enganam aqueles que pensam, né, que os direitos sociais nos Estados Unidos não têm essa dimensão subjetiva. Eles têm, mas ela não está no plano da Constituição, né? Ela não está no plano constitucional, ela está no plano legal. Mas ela tem, e isso é fruto do New Deal, com o Franklin Delano Roosevelt. Hoje eu estou com trava-língua horrível, né? Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos, que governou os Estados Unidos depois da crise de 29 até o fim da Segunda Guerra Mundial, considerado por muitos, né, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já tiveram, né, justamente por conta de ter conduzido os Estados Unidos, né, de uma situação de extrema, vamos dizer assim, uma situação extremamente problemática, né, na economia, para uma situação de primazia e de retorno, né, ao apogeu, depois, sobretudo, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas ainda nesse curso. Perfeito? Eu disse isso tudo e, para finalizar a aula, eu falei das dimensões, né? Dimensão vertical, Estado-cidadão, que é a dimensão tradicional dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos que podem ser exigidos, né? Cujo respeito pode ser exigido do Estado, garante ao sujeito, inicialmente aos indivíduos, agora também a grupos, posições subjetivas que devem ser respeitadas pelo Estado. Eles podem ser resgatados em juízo. E hoje, nós sabemos, existe também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Por exemplo, a vida é um direito que não deve ser respeitado apenas pelo Estado, mas também por todo e qualquer cidadão. Ele é um direito oponível erga omnes, não faria sentido pensar de forma diferente. Os direitos trabalhistas, né? Pensem, por exemplo, no caso dos direitos trabalhistas, né? Nós temos quase sempre uma relação entre dois agentes privados, né? Apenas para finalizar, eu falei da dimensão diagonal, da eficácia diagonal, melhor dizendo, que é um nome que o André de Carvalho Ramos, se eu não estou enganado, criou para falar da eficácia dos direitos fundamentais nas relações desequilibradas. A relação trabalhista é um exemplo, a relação entre consumidores é outro exemplo, né? Então você teria aí uma eficácia diagonal dos direitos por conta da relação ser uma relação desequilibrada. Isso é um rápido resumo. Aí gastei 10 minutos, né, para fazer essa recapitulação e a gente está exatamente nesse ponto. Eu queria falar um pouquinho agora disso aqui, ó, de conceitos, né, uma semântica, um conceito que está atrelado aos direitos fundamentais. Falar um pouquinho de mínimo existencial, reserva do possível, proibição de retrocesso e macro e micro justiça, além de outros conceitos, né? Falar rapidamente disso e fechar o nosso capítulo para que vocês estejam preparados para a aula. Minha pergunta aqui é a seguinte: vocês entenderam o que eu expliquei até esse momento? Eu preciso que vocês me deem uma resposta, ainda que escrita, para eu poder avançar, gente. Essa rápida revisão aqui serviu para vocês se localizarem? Vocês se lembraram daquilo que a gente estudou na aula passada? Coloca aí para mim. Sim? Não? Posso avançar? Né? Ok, obrigado, Carla. Mais alguém, gente? Sim? Só a Carla que me respondeu, né? Se vocês não responderam, eu vou considerar que está todo mundo entendido e a gente pode avançar. Joia, beleza, obrigado, Rayane. Então vamos avançar. Eu queria falar um pouquinho de alguns conceitos
e de algumas temáticas que estão relacionadas com a teoria dos direitos fundamentais, mas também com a prática, né, de aplicação dos direitos fundamentais. Os primeiros dois conceitos a gente já estudou quando a gente trabalhou as 4 dimensões da dignidade da pessoa humana. Eu disse, olha, o Daniel Sarmento, de uma forma brilhante, ele desenvolveu uma obra que se chama Dignidade da Pessoa Humana, em que ele destacou 4, eu disse, 4 roupagens que a dignidade da pessoa humana assume ao longo da história. Né? 4 elementos que integram a dignidade da pessoa humana. Ele disse, olha, a dignidade da pessoa humana, primeiro, está relacionada com o tratar as pessoas como um fim em si mesmo, ou seja, dignidade como valor intrínseco. Esse é o primeiro conceito, né, que ele agrega à dignidade da pessoa humana. E ele relaciona esse conceito ao Kant. Né? O homem, o ser humano, deve ser tratado como fim, não como meio. Nunca foi tão atual. Pensem, por exemplo, nas medidas que vão sendo tomadas em relação à pandemia do Covid-19. Dizer que algumas pessoas, né, necessariamente têm que voltar a trabalhar, né, porque tem gente que vai morrer mesmo. Não é tratá-las com igual consideração e respeito. Não é tratá-las como um fim em si mesmo. É tratá-las, em alguma medida, como objetos. Instrumentalizá-las. Né? Relacionar a elas um tratamento que leve em consideração uma relação de custo e benefício. E que, em última instância, né, acaba que por relativizar a própria humanidade daquela pessoa. Isso é um problema, tá certo? Isso é um problema para os direitos fundamentais. Então, dignidade da pessoa humana como valor intrínseco. A gente já viu isso. O Daniel Sarmento falou, também é um conceito que está atrelado com a dignidade, conceito de autonomia. Autonomia. Autonomia, ela assume 2 possibilidades de sentido. Autonomia privada, que nós conhecemos bem, né? É exatamente a faculdade de reger a própria vida de acordo com as regras que você estabelece para si, obviamente respeitadas as normas jurídicas, as normas sociais, mas não estar sujeito para regrar a sua vida a opiniões e a, vamos falar assim, determinações externas, né? Definir o seu próprio destino, seus próprios valores, as suas próprias preferências. Isso é autonomia, né, privada, autonomia do indivíduo. Toda a discussão em torno da livre, por exemplo, iniciativa, está relacionada com a autonomia privada. Mas ele falou, autonomia não é só autonomia privada, é também autonomia pública, que é a liberdade dos antigos. Está atrelada à possibilidade de participar dos debates públicos para a construção das normas que vão reger a vida em sociedade. Exatamente relacionada com o exercício da soberania popular. Ele falou, isso também está relacionado com a dignidade da pessoa humana. Em terceiro lugar, e aí entra, né, um conceito que eu quero trabalhar hoje com um pouquinho mais de profundidade. Ele diz, dignidade da pessoa humana está relacionada com o mínimo existencial. Bom, eu já disse para vocês que o mínimo existencial é o mínimo de condições materiais necessárias para que a pessoa não só sobreviva, mas tenha uma vida digna. Vida digna é diferente de simplesmente sobreviver. Então, mínimo existencial não é só o conjunto de prestações materiais necessárias para a subsistência. É mais do que isso. O Ingo Sarlet, nos livros dele, deixa isso muito claro. Mínimo existencial é um conjunto de prestações materiais mínimas, então não é o teto, é a base, tá? É o mínimo que a pessoa precisa para viver com dignidade. O mínimo existencial, obviamente, envolve
as mais diversas dimensões prestacionais, desde o mínimo, né, de moradia adequada, o mínimo de alimentação adequada, o mínimo de prestações sanitárias adequadas, né, o mínimo de lazer adequado, um mínimo de remuneração adequado. Então, se a gente pensar no salário mínimo, o salário mínimo está relacionado com o mínimo existencial. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, nem todo mundo ganha um salário mínimo. Olha para você ver as pessoas que estão na informalidade. Aí eu destaco sempre isso. Isso eu falava nas minhas aulas antes da Covid-19, vocês vão se lembrar. Eu dizia, estar na informalidade, não integrar o mercado formal de trabalho, não é algo que desabone moralmente uma pessoa. Pelo contrário, muito provavelmente ela não está no mercado formal de trabalho por uma circunstância alheia à sua vontade. Mas não é desejável que seja assim. Por quê? Porque na informalidade a pessoa não tem garantias, por exemplo, contra riscos sociais. E a prova cabal do que eu estou a dizer está aí para todo mundo ver, a Covid-19. Pessoas que estão na informalidade, neste momento, acabam sendo abandonadas à própria sorte. E se não houver nenhum tipo de apoio estatal nesse momento, a pessoa literalmente está fadada a não sobreviver a esse período. Por isso é um problema. Então, quando eu fazia uma crítica, dizendo que daqui a pouco, com essa onda neoliberal, de, entre aspas, modernização da legislação trabalhista, algo que não é novo, eu tenho 36 anos, então vivi isso na década de 90 e vi que não funcionou. Então, quando eu critico, às vezes parece que eu estou simplesmente me opondo por uma questão de mera ideologia, e absolutamente não é só isso. Pelo contrário, eu acho que não funciona, e acho que não funciona porque eu já vi experiências históricas, empíricas, que atestam que não funciona. Eu digo, olha, modernização aí me parece uma palavra inadequada, porque se formos olhar sobre essa ótica, me parece que o século XIX tinha as normas mais modernas de direito do trabalho da história, ou seja, não havia normas de direito do trabalho. E isso, obviamente, não era boa noite. Quem que entrou aqui agora, gente? Me deu boa noite aqui. Então, isso não era desejável, não era adequado, tanto que gerou os movimentos sociais no final do século XIX e início do século XX. Bom, sem nenhum tipo, é o Domingos. Bom, Domingos, tudo jóia? Sem mais delongas em relação a isso, o que eu estou querendo dizer é que o mínimo existencial, gente, ele se liga, por exemplo, ao salário mínimo. E veja que o salário mínimo, no valor que ele possui hoje, ele não é suficiente para fazer frente às necessidades básicas das pessoas. Muitas pessoas que ganham um salário mínimo têm dificuldades para fechar o mês, o que mostra que o valor do salário mínimo deveria ser maior do que é. Outras coisas que também precisam ser ditas em relação ao mínimo existencial. Algumas pessoas acreditam, quando a gente fala em mínimo existencial, que a gente está falando de um conceito fixo. Mínimo é sempre o que está nesse ponto, É sempre essa condição de moradia, é sempre essa condição sanitária, é sempre essa condição trabalhista, É sempre essa condição de lazer, é sempre essa condição previdenciária, e absolutamente não é isso. Porque o mínimo existencial, ele permite que nós analisemos as circunstâncias e ele pode perfeitamente variar para mais ou para menos, a depender das circunstâncias concretas. Um exemplo, numa situação como a da pandemia do Covid-19, é claro que o mínimo existencial ele vai ter um nível de exigência um pouco menor do que ele teria em condições de normalidade institucional e sanitária, e é óbvio que em países que têm uma condição socioeconômica mais privilegiada, com uma qualidade de vida mais ampla, o mínimo existencial tende a exigir mais prestações do que, por exemplo, nós temos condições de garantir em estados que não têm uma condição socioeconômica tão privilegiada.
Eu estou dizendo que existem pessoas de segunda linha, de segunda categoria? Não, absolutamente não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou valorizando mais uma pessoa que vive num estado desenvolvido do que uma pessoa que vive num estado, por exemplo, de economia periférica. Eu só estou reconhecendo que, dependendo da situação concreta, é difícil eu dizer, né, que a pessoa necessariamente precisa de, vamos falar, por exemplo, das condições de moradia, né? Precisa de morar numa casa de alvenaria. Deixa eu te mostrar um exemplo concreto do que eu acabei de dizer, para você não me levar a mal. Pensa na situação do Haiti pós-terremoto, né? Se eu não estou enganado, o terremoto do Haiti foi em 2000 e... Agora eu não vou me lembrar aqui. Me ajuda aqui. Quando foi o terremoto do Haiti? Deixa eu dar uma olhada aqui na internet para eu me recordar. Você lembra? Você se lembra? Qual foi a data do terremoto do Haiti? Me ajuda aqui. Alguém pode me dizer aí? Em 2010. Nossa, já tem um tempão, né? 2010. 10 anos atrás. Pensa na situação do terremoto do Haiti. Depois do terremoto do Haiti, estava tudo destruído. Inclusive, as instituições, né, de governo estavam com as suas estruturas físicas totalmente destruídas. Como é que eu falo em mínimo existencial naquele contexto? Eu falo que não existe mínimo existencial naquele contexto? Claro que não, porque se o mínimo existencial é uma dimensão da dignidade da pessoa humana, ele não deixa de existir pelas circunstâncias. O que eu posso dizer, e é isso que eu estou dizendo, é que nessas circunstâncias o mínimo existencial varia. É claro que ele não pode se esvaziar por completo, porque se isso acontecer na prática, você viola a dignidade da pessoa humana. Pode acontecer? Claro que pode. Existem pessoas no Brasil, por exemplo, que vivem em situações que são inferiores, né, ao padrão mínimo exigido para uma vida com dignidade? Claro que sim. Essas pessoas têm o mínimo existencial violado? Sim. Tem a sua dignidade violada? Consequentemente, sim. Eu não estou dizendo que, na prática, as pessoas não possam ter negadas a dimensão das condições mínimas para a existência digna. Isso acontece. Agora, o que eu estou dizendo é que isso não é legítimo. E estou acrescentando a informação de que, a depender do contexto, a exigência aumenta. No Brasil, nós temos um sistema sanitário que se divide, né, em dois. Né? Nós temos o sistema único e o sistema privado. Eu escrevi 2 livros sobre isso, estou atualizando o segundo. Posso falar, sem invocar aqui um argumento de autoridade, né, mas posso garantir que já pesquisei bastante sobre o assunto. Se vocês analisarem, se nós não tivéssemos o SUS, estaríamos muito pior do que estamos hoje. Né? É claro que o SUS tem problemas, é claro que o SUS precisa se aprimorar, é claro que o SUS precisa de uma dotação orçamentária maior, é claro que ele precisa ser melhor gerido, né? É claro que a demanda é muito grande, mas a forma como ele foi pensado, né? E se houvesse vontade política para tanto, ele seria um dos melhores sistemas do mundo, não tenho dúvidas disso. Não sou eu que estou falando isso, vários operadores da saúde já me deram esse testemunho, né, de que ele foi pensado para funcionar muito bem. Agora, é claro, se ele vive, né, diariamente com um orçamento subfaturado, nós temos um problema. E é o que acontece hoje, principalmente após a emenda do contingenciamento de gastos. Eu digo principalmente porque não é só com a emenda do contingenciamento de gastos que a gente tem problemas orçamentários na saúde, né? Se vocês lerem O Meu Direito à Saúde e Teoria da Argumentação, escrito em 2012, eu já identificava, né, problemas orçamentários em relação ao SUS antes da PEC do contingenciamento do orçamento. Agora, a PEC do contingenciamento do orçamento para a saúde e para a educação é uma excrescência. Né? Ela literalmente coloca o nosso sistema sanitário numa situação de, vamos falar assim, de corredor da morte. Porque com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez menos, vamos falar, menos qualificado, com menos orçamento, com menos cobertura, com muito provavelmente com mais demanda, né? Porque a demanda sempre aumenta,
e com o custo, né, das tecnologias aumentando, é muito provável que a gente tenha um sucateamento do nosso sistema. Aí é fácil, eu sempre digo isso, é fácil falar que o sistema público não funciona. Eu sucateio o sistema público e falo que ele não funciona. Olha o que está acontecendo com o INSS. O INSS hoje tem déficit de servidores, o INSS tem uma demanda crescente, o INSS não consegue atender à demanda e não consegue responder aos pedidos de benefício que são feitos em um prazo minimamente razoável. Aí a pessoa fala, tá vendo? O serviço público não funciona. Agora, olha o que foi feito com o INSS nos últimos anos. O nível de sucateamento com que a que você submeteu a autarquia previdenciária que nós estamos mencionando. É problemático, né? Eu não conheço nada, eu volto a dizer, eu não conheço nada nessa vida em que você não invista e melhore. Nada, absolutamente nada. Né? Me dê um exemplo. Um exemplo. Olha, não investi e o negócio bombou. Não dá. E, infelizmente, né, a gente fica repetindo algumas máximas aí em torno disso. Então, o nosso sistema de saúde também. Se ele tiver mais investimento, se houver mais vontade política, se houver melhor gestão, é óbvio que ele vai melhorar e aí ele vai, né, o desenho institucional dele vai funcionar muito melhor. Hoje as pessoas que são atendidas pelo SUS ficam desesperadas, né? Mas eu sempre digo, seria muito pior se não houvesse o SUS, porque você seria abandonado à própria sorte. É aquela coisa, ou a caridade ou a morte. É o que acontece hoje nos Estados Unidos com muitas pessoas. E esse é um problema sensível da eleição norte-americana. Estude e você verá, né, que lá nos Estados Unidos você tem um grande problema em relação ao sistema de saúde. Pois bem, mínimo existencial, portanto, é um conceito que está atrelado aos direitos fundamentais. Acho que eu falei o suficiente em relação ao conceito de mínimo existencial. Posso passar para a reserva do possível, que é um conceito que está relacionado com o mínimo existencial. Quero, antes de passar para esse conceito, te perguntar, existe até aqui alguma dúvida? Se você tiver dúvida, coloca aí para mim. Eu vou te dar aí 30 segundinhos para você escrever ou para você tirar o seu microfone do mudo e me falar. Você entendeu tudo que eu expliquei até aqui? Ou eu posso... se você entendeu, eu posso continuar. Ou você quer que eu repita algum ponto? Me diz aí. Vamos lá, pode ficar à vontade. Professor, para mim tá tudo ok. Beleza, Isadora, obrigado. Mais alguém, gente? Ótimo, Carla, obrigado. Posso avançar então? Nós temos mais gente aqui. Ótimo, obrigado, Aurélio. Então vamos avançar. Agora eu vou falar do conceito de reserva do possível. Obrigado, Rayane. Vamos lá. Reserva do possível. Reserva do possível é a quarta dimensão Perdão, a reserva do possível é a quarta dimensão. A quarta dimensão da dignidade da pessoa humana não é a reserva do possível, é o direito ao reconhecimento, tá? A reserva do possível, no entanto, ela se relaciona com o mínimo existencial. Esse é o aspecto que eu queria destacar, né? Por que ela se relaciona com o mínimo existencial? Bom, primeiro você tem que entender o que é reserva do possível. Reserva do possível, gente, é um conceito complexo que foi gestado, foi gerido, né? Foi criado, melhor dizendo, na Alemanha, no contexto, né, da década de 70. Qual era o contexto? Você tinha uma demanda de pessoas pelo ensino superior. As pessoas queriam ingressar, salvo o melhor juízo, na Universidade de Medicina. Só que não tinha vagas para todos. E aí elas pleitearam, elas ajuizaram ações, né, pedindo que elas, ainda assim, né, pudessem garantir a vaga. E a decisão do Tribunal Constitucional Alemão foi que aquele direito, né, de ingressar na universidade, ter acesso ao ensino universitário, estava condicionado à reserva do possível. Reserva do possível esse que a Corte Constitucional Alemã atrelou a dois, repito, deixa eu colocar aqui, Domingos, o seu microfone no mudo, tá? Reserva possível esse que a Corte Constitucional Alemã atrelou a dois outros conceitos. Primeiro, conceito de razoabilidade. Razoabilidade aqui, no sentido de reciprocidade, né? Reserva do possível no sentido de racionalidade, né? Atrelado ao conceito de razoabilidade. E o outro significado é o conceito de reserva do possível relacionado com a escassez de recursos, né? Principalmente recursos orçamentários. Então, sintetizando isso, Daniel Sarmento, de uma forma que eu considero, né, muito didática,
disse, olha, a reserva do possível ela tem duas dimensões, a dimensão fática e a dimensão jurídica. A dimensão fática é exatamente aquele conjunto de recursos necessários, inclusive físicos, para que você possa universalizar uma determinada pretensão. Né? Todas as vezes que você não tiver condições materiais para universalizar uma pretensão, né, tratar as pessoas de forma isonômica, né, com reciprocidade, você está diante da reserva do possível. O segundo sentido, reserva do possível, no sentido jurídico, é a escassez orçamentária. Né? É a impossibilidade orçamentária de fazer frente a uma demanda. Você também está diante da reserva do possível nesse caso. Então, reserva do possível é um conceito relacionado à noção de escassez. Escassez essa que pode ser de recursos materiais ou recursos propriamente jurídicos, né? A previsão orçamentária de uma determinada quantia de dinheiro para custear uma pretensão. E como eu disse, nos idos da década de 70, este conceito estava relacionado também à noção de razoabilidade. Uma pretensão só poderia ser deferida a alguém que pudesse ser, quando ela pudesse ser razoavelmente deferida, né? Quando ela fosse razoável, no sentido de que ela poderia ser universalizada, no sentido de que você poderia, naquela situação concreta, deferi-la a toda e qualquer pessoa. E no caso, né, que eu citei, o Tribunal Constitucional Alemão disse, então, que nem todas as pessoas tinham direito ao acesso universitário. Elas tinham direito ao acesso universitário se elas cumprissem os requisitos necessários para tanto. Por exemplo, né, fossem aprovadas nas provas, com uma determinada média, mas não era uma possibilidade para todos, por uma razão muito simples, não tinha vaga para todo mundo, tá certo? Então, eu não posso simplesmente dizer que eu tenho direito, né, de integrar uma universidade de medicina sem eu me submeter às provas e alcançar uma média suficiente para entrar nas vagas, né, e efetivamente poder usufruir ali do meu ensino universitário. É isso que a Corte Constitucional Alemã disse. Então, reserva do possível é um conceito que coloca, em alguma medida, os direitos fundamentais na berlinda, porque eles vão sempre permitir que o Estado, esse conceito vai sempre permitir que o Estado diga, olha, não tem condição de eu te deferir essa pretensão que você me pede. Por quê? Por conta da reserva do possível. Esse conceito está muito atrelado aos direitos sociais. Geralmente, quando o Estado nega um medicamento, quando ele nega, por exemplo, uma vaga numa UPA, quando ele nega uma vaga numa UMEI, quando ele nega uma vaga numa creche, né? Ele atrela essa negativa à reserva do possível. Ele fala, olha, ou não tenho vagas, né, dimensão fática, ou eu não tenho orçamento. E o grande problema é que isso passou a ser utilizado de forma extremamente estratégica e sem lastro empírico, né? Passou a ser uma argumentação clichê para relativizar direitos fundamentais. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal, analisando a questão, em uma DPF interessante, que é a DPF 45, de relatoria do ministro Celso de Mello, né, decano, que vai se aposentar, né, esse ano, infelizmente, né, porque o que virá certamente vai ser pior do que o Celso de Mello, não tenho dúvidas disso. O Supremo Tribunal Federal vai perder, não tenho dúvida disso. Né? Eu tenho inúmeras razões para acreditar, né, que a nomeação de um futuro ministro para o Supremo Tribunal Federal levará em consideração outros critérios que não o notável saber, né, e a reputação ilibada, apesar da Constituição falar isso. Mas, enfim, né, sem mais comentários nesse aspecto, o fato é, o Celso de Mello disse, olha, a reserva do possível, em alguma medida, né, ela vai, sim, restringir, permitir a restrição de direitos fundamentais. Mas ela não pode ultrapassar o mínimo existencial. Então, o que ele disse foi o seguinte, olha, existe uma barreira à reserva do possível, que é o mínimo existencial. O mínimo existencial tem que garantir. Contra o mínimo existencial, o Estado não pode invocar a reserva do possível. Entenderam? Então, em síntese, reserva do possível é um conceito relacionado à escassez. Escassez de recursos materiais e escassez orçamentária. Isso é reserva do possível. Na Alemanha, para deferir uma pretensão, ou melhor, uma pretensão, né, que fosse invocada contra o Estado e que estivesse sujeita à reserva do possível, né, a Corte Constitucional Alemã
né, analisava a questão sob a perspectiva da razoabilidade, né? Se naquele contexto a pretensão poderia ser universalizada ou não. Se ela não pudesse ser, ela estava então sujeita à reserva do possível. Isso foi isso que ela disse, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Ou podemos continuar? Já vimos mínimo existencial, já vimos reserva do possível. Temos ainda 10 minutos. Quero falar sobre proibição do retrocesso e macro e micro justiça. Podemos seguir? Joia. Então, sim, professor. Okay. Sem mais delongas, beleza. Obrigado, Aurélio. Sem mais delongas, proibição do retrocesso. Meus caros, proibição do retrocesso, também chamado de efeito catraca, hoje meu trava-língua está duro, né? Efeito catraca ou efeito cliquet, dá na mesma. Efeito cliquet é efeito catraca em francês. Nó, que preciosismo. Já caiu em concurso. Né? O que é efeito cliquet? Na época, todo mundo errou. Né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas errou e não conhecia essa terminologia. Proibição do retrocesso, efeito cliquet ou efeito catraca. Tem outros significados, mas vou ficar só nesses três. Tem um livro interessante de uma professora, né, que foi minha contemporânea no mestrado, depois ela fez doutorado, que é a Cândice Lisboa. Ela escreve sobre esse conceito. Bem legal, né, bem interessante o livro dela. Sobre direito à saúde e proibição do retrocesso. Foi legal que ela não me citou, né? Ela usou meu livro, mas não me citou. Eu achei, assim, faltou um pouquinho de, sei lá, né? De tato, né? Eu dei o meu livro para ela e ela, em síntese, né? Não citou. Fazer o quê? Mas, enfim, o livro dela é muito bom, né? Eu faço questão de citá-la. Né? Proibição do retrocesso é a proibição de que nós, uma vez, efeito clichê, não, clichê não, efeito clichê não, efeito cliquê. Escreve assim, ó, efeito clichê não. Beleza? Efeito clichê não. Efeito catraca ou cliquê. Bom, eu dizia que a proibição do retrocesso é a proibição de que nós, uma vez que estabeleçamos um nível de proteção para os direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais, eliminemos essas proteções e voltemos a uma situação de proteção que é menor do que aquela hoje reconhecida. Em outras palavras, né, porque eu achei que essa explicação não ficou boa, é a proibição de retroagir o nível de proteção dos direitos. Agora ficou melhor. É a proibição de que nós pioremos o nível de proteção dos direitos por conta de circunstâncias concretas. Nós, em relação ao nível de proteção dos direitos, devemos sempre avançar, nunca retroagir. O efeito, né, propiciado pelo princípio da proibição do retrocesso é exatamente o da catraca. Uma vez que você passou, é só para frente, nunca para trás. Esse é um princípio que pretende evitar o esvaziamento dos direitos fundamentais. E é um princípio extremamente atual, porque contra muitas medidas propugnadas, né, pelos neoliberais, você poderia invocar o princípio da proibição do retrocesso, dizendo o seguinte, olha, você pode até melhorar o nível de proteção, você pode até reestruturar programas de acesso à alimentação, acesso à moradia, você pode, isso não, a nossa Constituição não define uma forma só de fazer. Você pode reestruturar o programa de acesso aos médicos, né? Agora, o que você não pode é extinguir. E isso acontece cotidianamente. Caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer valer o princípio da proibição de retrocesso. Mas nós sabemos, pelo estudo, né, da jurisprudência do Supremo, que ele é um tribunal que é bastante avesso aos direitos sociais. Ele não tem um histórico de proteção dos direitos sociais, sobretudo em períodos de crise. Ele tende a ser bastante conivente com um discurso liberal, né, e um discurso libertário,
na economia é um discurso averso aos direitos sociais, e ele normalmente compactua com a escavação de direitos fundamentais. Eu cito, a título de exemplo, né, a ministra Carmen Lúcia, que já teve a oportunidade de analisar a reforma da Previdência que aconteceu, né, antes desta atual, né, na década passada, em 98, e desconsiderou uma série de vícios que havia naquela reforma, né, e disse que não havia, naquele caso, proibição, violação do princípio da proibição do retrocesso. Algumas das normas que integraram aquela reforma, né, para mim, são bastante razoáveis, né, porque a gente tinha realmente um sistema, no sistema do regime próprio, que era problemático. Mas a reforma que foi feita no regime, né, geral já era problemática naquela altura. Agora, então, ainda mais. Né? Vide como ficou a situação da pensão em relação a algumas pessoas. Né? Isso é bastante complicado. Para mim, claramente, viola o princípio da proibição do retrocesso. Chegando ao Supremo, eu não tenho dúvidas de que, na atual conjectura, o Supremo ou vai engavetar, ou seja, vai postergar a decisão, e aí, com o tempo, né, a gente vai ter sempre aquela possibilidade de dizer que, passou muito tempo, né, é fato consumado, como se isso pudesse ser oposto aos direitos fundamentais, não pode, né, ou então ele vai julgar conforme os interesses da equipe econômica de momento. É o que ele costuma fazer, né, ou ele assume uma postura, né, minimalista, ou ele adota uma postura pragmática nas suas decisões. É um problema, tá? Finalmente, entenderam aqui proibição do retrocesso? Podemos avançar e terminar com os conceitos de macro e micro justiça? Não sei se vocês estão percebendo, mas as nossas aulas elas começam com um nível de abstração muito grande e com o passar do tempo elas começam a se tornar muito mais palatável, né? Muito mais palatáveis, melhor dizendo, né? Na conjugação correta aqui. Ou seja, a pessoa começa a perceber que aqueles conceitos que a gente estava trabalhando abstratamente, eles na verdade são conceitos pensados a partir da realidade concreta. Essa distinção entre teoria e prática não tem sustentação, né? Isso é platônico, isso já era, né? Bom, bem que, né? Platão, falar em Platão hoje é um luxo absurdo, né? Porque, enfim, né? Pessoas hoje acham que conhecimento é algo que se adquire por, né, sei lá, celular. Hoje as pessoas são desabonadas por estudar, né, por buscar conhecimento. E aí eu cito sempre o discurso do Obama, inclusive coloquei esse discurso no meu Instagram, e fala, olha, vou te falar uma coisa, ele estava discursando por oportunidade de uma formatura, né, já como presidente, né, ele estava deixando a presidência, e ele foi convidado para discursar numa formatura e aceitou, e ele estava falando lá no curso de formatura, ele disse, olha, é feio não saber, é legal saber, né? Não saber não é mandar real, não é ser politicamente incorreto, é feio. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Mais insegurança a gente tem. Mas, por outro lado, você pelo menos tem alguma base para discutir alguma coisa. Agora, escampa a opinião, né? Bom, eu vou usar isso para falar um pouquinho de macro e micro justiça. Micro justiça, gente, como o próprio nome diz, é uma justiça que leva em consideração um aspecto apenas, o caso concreto. Micro justiça é a justiça no caso concreto. Todas as vezes que nós analisarmos um caso concreto, né, uma questão judicializada, nós precisamos nos preocupar com microjustiça. Fazer justiça no caso concreto é algo intrinsecamente relacionado com o objetivo do direito. Quando o direito começa a cumprir, ou começa a gerar, né, funções outras, na verdade não é gerar, quando ele começa a se guiar por objetivos outros e não fazer justiça, a gente tem um problema. Fazer justiça está relacionado a tratar as pessoas com igualdade, a julgar casos similares de forma similar, a não, né, a guardar coerência, né,
a não privilegiar uma pessoa em detrimento de outra quando elas estão na mesma situação. Isso é analisar o caso concreto e julgar o caso concreto a partir, né, da situação concreta. Isso é microjustiça. Microjustiça, repito, é a justiça no caso concreto. Tá? É buscar a resposta correta naquele caso concreto, para ser mais exato. E a macrojustiça? O Daniel Sarmento tem uma analogia que eu acho interessante. Eu não sei se é dele, mas eu acho muito interessante. Ele fala: macrojustiça é o olhar para a floresta. Microjustiça é o olhar para a árvore. Microjustiça é a justiça no caso concreto. Macrojustiça é a justiça que leva em consideração não só aquele caso, mas os reflexos daquela decisão para outros casos. Quando você vai julgar uma situação concreta, você também tem que ter uma análise de macrojustiça. Pensa por esse... vou dar 2 exemplos. Um relacionado ao direito à saúde, que é a minha área, né, que é o direito que eu, vamos falar, mais estudo, né, que está relacionado com a minha área de predileção. Se uma pessoa ajuiza uma ação e pede um medicamento caríssimo, experimental, que não tem nenhuma eficácia comprovada, né, hoje a gente já tem parâmetros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa pretensão não deve ser deferida judicialmente. Mas na década de 90, né, a partir de 96, na década de 2000, muitas vezes esses tipos de tratamento eram deferidos. Por quê? Porque a pessoa analisava a situação concreta, pensava, olha, se eu não deferir esse medicamento, a pessoa vai morrer, né? Eu não quero ter essa responsabilidade para cima de mim, né? Direito à saúde está relacionado com o direito à vida, com a dignidade da pessoa humana, deferia. O problema é que para custear esse medicamento experimental sem comprovada eficácia, qualidade e segurança, você tirava dinheiro de onde? Você tirava dinheiro exatamente do orçamento da saúde. Então, você muitas vezes desfalcava a farmácia básica, você, por exemplo, acabava por desestruturar algumas políticas públicas para a população, né? Para atender um caso só. Um caso que estava relacionado com um procedimento que não tinha sequer eficácia, qualidade e eficiência comprovada. Olha para você ver a situação atual, né, do debate em torno da hidroxicloroquina e da cloroquina. É um medicamento utilizado para o tratamento de algumas doenças, mas que no tratamento da Covid-19 não tem amparo científico suficiente para atestar a sua eficácia, qualidade e segurança. Existem efeitos colaterais em inúmeras situações. Em alguns casos, ele se mostra adequado, em alguns casos ele é um paliativo interessante, em outros não. E há uma grande discussão em relação a isso. Seria irresponsável, né, que alguma pessoa que ajuizasse uma ação hoje pedindo um medicamento nesse sentido, né, tivesse deferido a pretensão. Por quê? Eu não analiso só o caso concreto, eu analiso o quê? O caso concreto e os reflexos dessa decisão para os outros casos, para as outras pessoas. Isso é macrojustiça, é olhar para a floresta, não só para a árvore. Tá? Segundo exemplo é o exemplo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em ações coletivas, por exemplo, uma ação civil pública, todas as vezes que um legitimado coletivo, né, pede algo relacionado, por exemplo, à proteção do meio ambiente, a decisão ela tem que analisar o caso concreto, mas também analisar o quê? Os impactos que aquela decisão vai gerar para outras situações concretas. Né? Principalmente medidas relacionadas à proteção do meio ambiente, tem que ter esse cuidado. Né? Porque, às vezes, uma medida localizada parece interessante, mas os reflexos daquela medida podem ser trágicos. Olha para você ver a polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte, né? Que foi judicializada, né? E foi tocada, né, pelo Supremo de uma forma bastante conivente, mas os reflexos daquela construção, né, não envolviam só o caso ali concreto, envolviam uma série de outras situações. Né? Então, as medidas que foram pedidas, que tinham a ver, inclusive, com a proteção do meio ambiente, mas não só, precisavam ser consideradas. Não só decidir o caso concreto é olhar a árvore, mas é também analisar as consequências que a decisão pode gerar. Sempre, e aí eu encerro a aula com essa ressalva, sempre percebendo que
qualquer análise de consequências faz parte, né, de uma visão humana. Mas a decisão não pode se guiar apenas pelas consequências. Eu quero dizer o seguinte: se o direito estiver presente, a pessoa tem que receber a prestação que ela pleiteia. Se o direito estiver presente, ela tem que receber, né? Ainda que aquilo vá gerar reflexos para outras pessoas. Mas a discussão em torno, né, da existência ou não do direito não me permite abrir mão por completo dessa análise das consequências, né? Numa situação de escassez, isso fica ainda mais evidente. Eu não posso tirar uma pessoa que está internada, né, por exemplo, entubada, para colocar outra. Entenderam? A questão é essa. Então, quando eu vou decidir um caso, né, deste, eu preciso de analisar o caso concreto, mas também ter atenção para as repercussões externas dessa decisão. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito? Isso é relevante para definir se há o direito ou não. Mas não são só as consequências que definem ou que estabelecem o que é, né, o direito naquele caso concreto. Beleza? Entenderam? Sim? Podemos fechar a aula? Então, só para a gente finalizar, na próxima quinta-feira a gente vai ter a nossa prova, matéria, tudo isso aqui, ó, tá? Capítulo 1, 2 e 3, tudo que nós vimos até esse ponto. Perfeito? E na quinta, né, sem ser a próxima, na outra a gente começa a estudar os direitos fundamentais em espécie. Tá bom, pessoal? Foi um prazer, um abraço, até mais.